Deus seja sempre louvado. Amém. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no capítulo 24. Gênesis, no capítulo 24, e vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa tarde. O tema diz: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. O tema de hoje, meu irmão e minha irmã, é sobre casamento, é sobre o amor. Será que Deus habita nos casamentos? Será que Deus pode te preparar uma esposa, um esposo? Será que Deus pode abençoar o seu casamento para que haja paz, união, prosperidade e que não haja briga? Vamos ler hoje, meus irmãos, uma palavra maravilhosa que está aqui na Bíblia Sagrada, um texto santo que conta a história de como um homem conheceu uma mulher. É linda essa palavra, meu irmão e minha irmã. Vamos iniciar a leitura. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiante em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo Eliezer, o mais velho de sua casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, disse: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela e tomarás mulher para o meu filho Isaque. Só até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória ao Santo de Israel, glória ao teu santo nome. Meu querido irmão e minha querida irmã, o tema de hoje é uma palavra que mexe com o nosso coração. É uma palavra santa, justa, fiel e verdadeira, que fala sobre o amor. E sobre o amor, sobre o casamento, sobre a união. E na história que você vai ouvir hoje, sobre como que Isaac conheceu Rebeca, uma história muito linda, irmão. Uma história onde há um voto. E você vai entender, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus fez o homem. E depois, Deus viu que o homem estava sozinho. E é muito triste alguém que fica só. Deus viu a tristeza em Adão. E Deus resolveu criar uma mulher para estar ao seu lado. E o sono veio sobre Adão. E quando ele dormiu, o Senhor tirou da sua costela um pedaço. E ali, meu irmão e minha irmã, Deus fez a mulher para o homem não viver sozinho. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que você não pode ficar sozinho. Deus sabe que você não pode ficar sozinha. E se você tiver fé, o Senhor está preparando a pessoa para ficar do seu lado. Meu querido irmão e minha querida irmã, nós sabemos que a mulher foi enganada pela serpente. A serpente enganou a mulher. Deus disse para Adão e Eva: pode comer todas as frutas aqui do paraíso, menos da fruta daquela árvore. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus sempre deu o livre-arbítrio a todos. Por isso que Lúcifer traiu Deus lá no céu, meu irmão. Deus não quer que você adore Ele por obrigação, que você seja obrigado a adorar a Deus. Por isso que você vê aí pelas ruas pessoas que não querem nem saber de Deus. A pessoa não liga para Deus, a pessoa faz da sua vida o que ela quiser. Então, meu irmão, Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva decidirem se comeriam aquela árvore sim ou não. Deus sempre quis que você obedecesse Ele pelo amor e pelo temor que você tem a Ele. Mas voltando aqui para a palavra, Eva foi enganada pela serpente. E a serpente deu aquela fruta para Eva, Eva comeu e levou para Adão.
Adão comeu também da fruta que Deus disse que não era para comer daquela fruta. E meu irmão e minha irmã, e o pecado entrou na terra, meu irmão, a desobediência. Só que só existia Adão e Eva. Então Adão, quando viu que a sua mulher errou, ele assumiu a culpa junto com ela. Só tinha ela, meu irmão e minha irmã. Se ele mandasse ela embora, onde que teria uma outra mulher para ele? Ele, por mais que ele esteja errado, a sua mulher errou, ele estava junto com ela. Por isso eu digo para você, apoie seu esposo, apoie seu marido, apoie a sua esposa. Às vezes ele e ela pode errar, mas você tem que ter o discernimento, saber conversar, saber dialogar, não ser por gritaria, não ser por cobrança, porque isso vai trazer contenda dentro da sua casa. Meu irmão e minha irmã, estamos falando sobre o amor, sobre o casamento, sobre a união. Depois de Adão e Eva, meu irmão e minha irmã, chegamos a essa história maravilhosa que está aqui. Abraão, Isaque e Rebeca. Todos nós sabemos que Abraão foi um homem escolhido por Deus. Abraão, quando na sua mocidade, morava na terra de Ur dos Caldeus. E sabemos, irmãos, que Ur dos Caldeus era uma cidade pagã, onde existiam naquela cidade vários deuses. E para cada deuses ali, irmão, era Deus de pedra, Deus de água, Deus sol. E para cada deus pagão tinha uma imagem. E o povo adorava aqueles deuses. Infelizmente, até o pai de Abraão fazia aquelas imagens e vendia. Só que Abraão era diferente, meu irmão. Abraão olhava para aquelas imagens e não se contentava. Ele dizia, existe um Deus maior que esses deuses aí. E ali tinha uma imagem, meu irmão e minha irmã, onde estava escrito ao Deus invisível, e não tinha nenhuma imagem. E ele se agradou daquilo, irmãos. Ele, Abraão, era temente ao Deus invisível, assim como eu e como você. O nosso Deus maravilhoso, que nos criou nessa terra, ele é um Deus invisível, meu irmão. Ele não pode ser visto. A palavra diz que ninguém verá a Deus e viverá. Só podemos ver Deus se formos firmes e fiéis até o fim e herdarmos a coroa da vida eterna. Vale a pena, meu irmão, servir a Deus nessa terra, para que um dia você possa ver a face de Deus como ela é. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus se agradou de Abraão e Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Deus apareceu para Abraão e disse para Abraão, e vá para o lugar que eu te mandarei. E Abraão creu na palavra de Deus, meu irmão, e Abraão seguiu sem rumo. Quando Deus fala com você, meu irmão, não questiona Deus, não. Se Deus falar no seu coração, faça isso, faça aquilo, faça a vontade de Deus. Irmão, e a palavra diz, irmãos, que Abraão era casado com Sara, com Saraí. Antes de Deus mudar o nome de Abraão, o nome verdadeiro de Abraão era Abrão. Era Abrão e era Saraí. E quando você tem um encontro com Deus, Deus muda o seu nome. Antes você era tal do mundo. Hoje não. Hoje você tem o seu nome, servo de Deus. Você é servo de Deus. Você é serva de Deus. E Deus, irmãos, mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sara para Saraí. Só que Saraí, a sua esposa, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Mas Deus amava tanto Abraão que Deus fez uma promessa para Abraão, que Deus daria um filho para Abraão, e o seu filho seria grande na terra. E Abraão creu na palavra de Deus, meu irmão. E no momento certo, Deus preparou para Sara o seu filho Isaque. Meu querido irmão e minha querida irmã, em outro momento, eu contarei para os irmãos um pouco mais sobre a história de Abraão, de Sara e de Isaque, lá atrás, onde Deus fez um teste com Abraão para ver se Abraão amava a Deus mais do que tudo, onde Deus pediu Isaque para ser sacrificado, mas numa outra oportunidade, meu irmão. Então,
Abraão era o esposo de Sara, e de Sara veio Isaque. Meu querido irmão, Abraão já era velho em idade. A própria palavra disse aqui, ó. Abraão já velho e adiante em idade. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus abençoou tanto Abraão. Abraão era um homem rico na terra, um homem poderoso, tinha servos e servas. Só que Abraão já estava velho em idade. Isaque, meu irmão, já estava numa idade de ter uma companheira, uma esposa. Mas Abraão não queria que Isaque se envolvesse com as mulheres ali, dos cananeus, que era onde ele estava morando, que era Canaã. Por isso que há a importância, meu irmão, de quando você for escolher alguém para a sua vida, que seja alguém que tenha a mesma fé do que você, que seja alguém que acredite no mesmo Deus que você acredita, que tenha a mesma fé, que esteja ao seu lado para buscar a Deus, servir a Deus. Porque não adianta, meu irmão e minha irmã, você se envolver com uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não está nem aí para a palavra, que essa palavra não tem nenhum interesse para ela. Então Abraão disse para o seu servo Eliezer, ou Eliezer, Deus disse para o seu servo, vá à minha antiga cidade, que é a cidade da minha parentela, e traga uma filha daquelas pessoas para se casar com meu filho. Você imagina a situação, meu irmão, Abraão pedindo para o servo dele buscar uma filha, uma esposa para o filho dele, lá na cidade que ele morava, que lá tinha os parentes de lá. Meu irmão, resumindo para o irmão e para a irmã, Eliezer, que era o servo de Abraão, era um homem de fé, um homem que acreditava no Deus de Abraão. E a tarefa que Abraão deu para Eliezer aqui, irmãos, era uma tarefa muito difícil. Porque Eliezer não conhecia ninguém naquela cidade, meu irmão. E como é que ele ia trazer uma esposa para se casar com o filho de Abraão, sem conhecer? Então, meu querido irmão, Abraão fez com que Eliezer fizesse um juramento que quando ele fosse lá, trouxesse uma mulher da sua parentela para se casar com o seu filho. Só que a diferença aqui, irmãos, o segredo dessa palavra, o mistério que está atrás dessa palavra é a coisa mais linda que existe. Eliezer fez um voto com Deus. Eliezer, ele foi para aquela cidade, mas antes de chegar naquela cidade, ele fez um voto com Deus. E o voto está aqui, meu irmão, ó. Olha só para você ver. Quando ele chegou naquela cidade, ele não sabia quem que ia ser a mulher para ele. Como é que o servo vai numa cidade procurar uma mulher sem conhecer ninguém? E outra, tinha que ser a mulher perfeita. Olha o voto que ele fez. E disse: O Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Olha só. Escuta para vocês verem o voto que Eliezer fez para encontrar a Rebeca. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Meu irmão, Eliezer saiu para aquela cidade de Ur dos Caldeus, para procurar uma esposa para o príncipe Isaque, porque Abraão era muito rico, irmão. Isaque era príncipe. Então, Eliezer saiu, irmão, para aquela cidade. Quando ele chegou na cidade, ele sentou naquela fonte de água, ele sentou lá, porque naquele tempo, irmãos, não era que nem hoje, que você tem água na torneira. Naquele tempo, aquele povo, eles tinham uma fonte de água, e aquele poço alimentava toda aquela cidade. Então, olha o voto que Eliezer fez. Olha, escuta esse voto, hein? Presta atenção nessa palavra, tem que prestar atenção. Quando ele chegou naquela fonte de água, ele disse aqui, irmãos, que todas as mulheres vinham ali para pegar água. E olha só o voto que ele fez com Deus.
ele fez um voto com Deus. Por isso que é importante fazer um voto com Deus, e se fizer o voto, tem que pagar. Meu querido irmão, Eliezer disse, a hora que eu sentar nesse poço, vai vir várias mulheres. E há de ser, como é que ele vai saber quem é a mulher escolhida? A mulher escolhida, ela tem que chegar em mim, olha só para você ver. Imagina a cena. Está aqui Eliezer sentado no poço, chegou no poço, com 10 camelos. E olha o voto dele. Como é que ele vai saber quem é a mulher? Há de ser que a mulher que chegar até mim, oferecer água a mim e oferecer água aos 10 camelos. Não poderia ser só uma mulher que chegasse nele e oferecesse só água. A mulher teria que oferecer água para ele e oferecer água aos 10 camelos. E aí ele saberia que essa é a mulher escolhida para Isaac. E aconteceu isso, meu irmão. Quando Eliezer chegou naquele poço da água, ele sentou, e os seus camelos aqui. Uma mulher veio em sua direção, e essa mulher, do nada, meu irmão, ofereceu, Senhor, posso te dar água de beber? Pode. E posso dar água de beber aos seus 10 camelos? Foi aí, meu irmão, foi aí a revelação que Deus revelou para Eliezer, que aquela era a mulher, porque ele fez um voto, e Deus honrou o voto dele. Então você que está aí procurando uma pessoa para a sua vida, faça um voto com Deus, converse com Deus. Casamento é coisa séria, meu irmão. Casamento é tudo. Você ao lado de uma pessoa, essa pessoa tem que ser compreensiva. Para um casamento dar certo, tem que haver união, tem que haver diálogo, tem que haver o desejo de um querer ajudar o outro a crescer. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que Deus cumpriu o desejo do coração de Eliezer, que fez um voto. Ele não sabia quem que era a mulher que Deus iria preparar, mas ele confiava no Deus de Abraão. E a palavra diz aqui, meu irmão, vou adiantar a palavra para você, que Rebeca ofereceu água para Eliezer e para os 10 camelos. E Eliezer soube que aquela era a mulher escolhida. E a história adiante é a coisa mais linda, meu irmão. Que Eliezer foi lá, conversou com o pai da menina e disse, e contou toda a história, que ele tinha feito um voto, que ele era servo de Abraão. Irmão, a história mais linda que você vai ver, depois você lê, irmão, lê aqui, medita nessa palavra, você que está procurando uma pessoa para a sua vida, um servo de Deus, uma serva de Deus, um casamento, está orando, está difícil, viu, irmão? Está difícil. Uma vez, irmãos, eu vou contar aqui um breve testemunho rápido, que esse testemunho é de uma pessoa bem próxima à minha família. E essa irmã de oração era de uma outra igreja, né? Existia a mãe e a filha. E a filha, né, queria se casar com alguém que fosse escolhido por Deus. Então essa mulher de oração, ela começou a orar pela filha, mas ela é uma mulher de oração, posso garantir para vocês. E irmãos, um anjo apareceu para essa mulher em oração, e esse anjo estava suado. E o anjo disse para ela que ele estava procurando uma pessoa para a filha dela, mas estava difícil de encontrar. Então você que está aí na sua casa, você que está aí assistindo essa palavra, casamento é a coisa mais difícil que tem. Você encontrar uma pessoa do seu lado, porque qualquer pessoa pode se casar, meu irmão. Você pode arrumar uma pessoa aqui, depois de um certo tempo já se casar, mas o amor verdadeiro, o casamento abençoado por Deus tem que estar debaixo da graça de Deus. Tem que haver bastante oração, bastante discernimento, bastante guia de Deus para você se casar e ser feliz na terra. Então, meu irmão, se o anjo apareceu para essa mulher e disse que estava difícil de encontrar uma pessoa, é porque hoje em dia está difícil. Hoje em dia, não adianta você olhar para aquele irmão e para aquela irmã, olha que irmão bonito aquele, olha que irmã linda aquela ali, ó, aquela ali, por que Deus não me prepara aquela pessoa, hein? Aquela pessoa linda. Não olhe somente a aparência, meu irmão e minha irmã. Não olhe apenas para a aparência. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou dar um exemplo rápido para você. Quando o profeta foi ungir Davi, os seus irmãos eram mais bonitos. E a aparência enganou até o profeta. O profeta falou certamente que aquele bonitão ali, aquele grandão, forte. Mas Deus não olha a aparência, meu irmão. Deus olha aqui, ó, o seu coração
e o coração da pessoa que você está procurando. Então, meu irmão e minha irmã, Isaac e Rebeca. Então, olha só, o casamento é a coisa mais maravilhosa que existe na Terra, meu irmão. Por isso que hoje em dia, infelizmente, muitos casamentos estão sendo destruídos, muito sofrimento, traições, né? Coisas que deixam Deus muito triste, meu irmão. Porque Deus, irmãos, ele deu o livre-arbítrio para nós escolher. Deus nunca quis, irmão, ficar o dia inteiro no seu pé, falando. Imagina se Deus falasse conosco o dia inteiro, mas seria muito melhor, viu, irmão? Se Deus falasse no teu ouvido, não faça isso, não faça aquilo. Meu querido irmão, e se tem alguém que entende de amor, é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do amor. Deus criou eu e você para servir Ele na terra, com um propósito de adorar, de um propósito de um dia morar no céu. E uma das provas de amor que Deus nos deu está em Jesus Cristo. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, Deus é amor. Nosso Deus representa o amor. Você que está procurando uma pessoa para a sua vida, você que é jovem, ou você que infelizmente não deu certo no seu casamento, houve uma traição, que Deus abençoe a sua vida e que você possa passar por essa fase, porque é muito difícil ficar sozinho na terra. Eu sei o que de repente você pode estar passando, a solidão. A solidão é a coisa mais triste que existe, meu irmão. Eu não sei por qual motivo você está sozinho, mas eu sei que Deus pode preparar a pessoa que você está procurando. Só que, meu irmão e minha irmã, se você quer ter um casamento abençoado, o casamento tem que ser debaixo de oração. Um casamento precisa ter muita fé, meu irmão, porque são duas pessoas, cada um com um pensamento diferente. O ideal é você encontrar uma pessoa que ela tenha os mesmos pensamentos que o seu, seja uma pessoa mansa, humilde, uma pessoa compassiva, uma pessoa que no momento que você errar, ela vai estar do seu lado para te levantar, não por briga. A briga não está no querer de Deus. A palavra diz que se você dormir brigado com a sua esposa, aquele que briga com a esposa briga com o marido, Deus não escuta a oração. Deus não escuta a oração, está na palavra, meu irmão. Então, se você não durma brigado com a sua esposa, peça perdão, tenta se reconciliar. Cuidado com a traição, meu irmão. O diabo está aí rodeando essa terra. E a Bíblia fala que o diabo não vem feio, não. O diabo vem bonito. O diabo vem bem vestido. Um homem bem bonito, bem vestido. Cuidado, meu irmão, olhar aí para esse homem. Às vezes é o diabo que está ali. De repente o irmão vê aquela mulher bonita. Nossa, que mulher bonita. Olha só, mulher perfeita. Só que, meu irmão, lembre-se disso que eu estou te falando. O diabo, ele não vem feio. Ele vem bonito. Então, a palavra que diz que o diabo ele pode, mas ele vem em forma de um anjo e engana muitos. Ele enganou Eva. O diabo engana as pessoas, meu irmão. Então, se o diabo engana as pessoas, precisamos estar orando mais, buscando para que nós não sejamos enganados. Então, quando o irmão olhar, o irmão é casado, a irmã é casada, quando vê as armadilhas do diabo, sai fora, meu irmão. Sai fora, não alimenta isso aí, não. Não alimenta, porque isso é armadilha do diabo para a sua vida. Se você quer ter um casamento abençoado, você pode ter certeza que Deus vê todos os seus atos. Jesus falou que se você olhar, já está traindo. Então, meu irmão, não olha. Se você olhar, olha, mas não cobiça. Porque o desejo do coração, o Senhor vê todas as coisas. Então, se você quer ter um casamento abençoado, se desvia do mal, meu irmão. Ali tem uma mulher bonita ali, olha. Não vai lá não, vai pro lado de cá. Você, mulher que é casada, tem um homem bonito ali, não vai para ali, meu irmão, vai pro lado de lá. Não sorri, meu irmão. Não sorri não, o diabo é astuto. O diabo é muito inteligente, meu irmão. O diabo conhece a palavra. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, o diabo quis vencer Jesus pela palavra.
O diabo disse, lança-te aqui de cima, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Está escrito. Então, ou seja, o diabo conhece esse livro, meu irmão. E se o diabo conhece esse livro, você também precisa conhecer. Você precisa conhecer esse livro para que você não caia nas armadilhas do diabo. E aqui no nosso canal, o nosso canal é de palavra, nosso canal é de oração. Então, se você ficar aqui, você vai conhecer muito da Bíblia. Não precisa estudar, não, meu irmão. Só que você precisa ter noção do que você está falando aqui. Então, meu irmão, nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se Deus amou o mundo, irmão, será que Jesus também amou o mundo? Ou será que foi só Deus que amou o mundo? Meu irmão, Jesus veio para salvar você e eu do pecado, do inferno, que há de vir, lago de fogo, de enxofre. E a palavra diz, irmão, que Jesus deu a vida dele para que nós tenhamos a esperança de salvar a nossa alma. E quem é o amor de Jesus? Será que Jesus tem um amor? Será que Jesus conhece a palavra amor? Com certeza, meu irmão. Jesus é o amor. Então, meu irmão, Jesus e o amor de Jesus é a sua igreja na terra. A palavra de Deus diz que a igreja de Jesus é a noiva. Esse casamento ainda vai acontecer. E se você é crente, se você faz parte da noiva, não traia Jesus. Não traia a palavra de Deus a partir de hoje. Cria a sua consciência que você não pode trair Jesus. Se você faz parte da noiva do Cordeiro, que é a igreja, e quando eu falo de igreja, não estou falando de denominações, não. Todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. A palavra diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, se você crê no Senhor Jesus, tens a vida eterna. Independente da sua denominação, não sei qual igreja que você faz parte. Se é a igreja A, a igreja B, igreja C. Porque quando nós lemos aqui no livro de Apocalipse, nós entendemos que existem 7 igrejas na Ásia. A palavra ali diz 7 igrejas na Ásia. Mas, ou seja, cara, faz referência que existem várias igrejas. Não importa qual igreja, irmão, não importa a denominação. O mais importante é que você crê na palavra e crê em Jesus Cristo. Então, você faz parte da noiva do Senhor. E se você faz parte da noiva da igreja de Jesus, não denominação, a igreja de Jesus, você não pode trair o Senhor Jesus. Você não pode, meu irmão. Porque toda vez que você trai o Senhor Jesus, você está sendo arriscado. Toda vez que você erra, toda vez que você peca, o diabo vai diante de Deus apresentar esse pecado que você cometeu. E Deus só não permite que o diabo toque em você, porque o nosso Deus é misericordioso. Então, meu irmão, você que está aí, você faz parte da igreja de Jesus Cristo, que é um dos maiores casamentos, é o casamento de Jesus com a sua noiva. Meu querido irmão, minha querida irmã, vale a pena servir a Deus na terra, vale a pena crer na sua palavra, vale a pena viver uma vida em santidade a partir de hoje. Esquece o que você fez ontem, até umas horas atrás, esquece. A partir desse momento, seja mais fiel a Deus, seja mais fiel à palavra do Senhor. Você faz parte da noiva do Cordeiro. Logo mais ele está chegando. O noivo está chegando, meu irmão. Precisamos estar preparados. Então, essa palavra de hoje, meu irmão, sobre casamento. Existem muitas outras mensagens lindas na Bíblia que falam acerca do casamento, mas essa é o que o Senhor tem preparado. A história de Jacó com Raquel, uma história lindíssima. Um homem que teve que trabalhar 7 anos para o seu sogro, aí foi enganado, teve que trabalhar mais 7 anos por causa do amor de uma mulher. Um amor de uma mulher vale muito a pena. Então você que está aí, meu irmão, fala para você, se você tem pensamento, se você acha que não está preparado para se casar, não casa, meu irmão. E não ilude ninguém também, meu irmão. Não ilude, irmão e irmã. Se você está aí, não tem intenção de casar, não ilude. Não ilude essa pessoa, que está fazendo mal com essa pessoa. Se você não ama essa pessoa, não diga para ela assim, eu te amo, estou te amando. Você está iludindo a pessoa se você não ama.
E essa pessoa vai ficar sofrendo. Então, e olha, e a palavra diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você iludir uma pessoa, uma outra pessoa vai te iludir. Se você enganar uma outra pessoa vai te enganar. Se você trair uma pessoa, um dia uma outra pessoa vai te trair também. Tudo que você plantar, você colherá. Então, você que está aí, você tem que plantar alegria, plantar a paz, o contentamento, oração. Ore a Deus, meu irmão. Acordou cedo, Senhor, prepara para mim uma esposa. Você, mulher, Senhor, prepara para mim um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que vai me ajudar na terra, um homem que vai me ajudar a conquistar as coisas, não aquele que vai aproveitar de você. Então, meu irmão, essa aqui é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento. Né? Se infelizmente você estiver passando um momento muito difícil no seu casamento, você estiver sozinho e você estiver sozinho, eu vou fazer uma oração assim que acabar essa palavra para você que está aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoa você por estar aqui no nosso canal, ouvindo essa palavra, tá bom, meus irmãos? Um outro momento eu vou contar o meu testemunho para vocês verem o que Deus fez na minha vida, né? Sou casado com a irmã Rosana, uma serva de Deus também que Deus tem preparado. Então, meu irmão, vamos então essa palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus nas alturas. Meu querido irmão, minha querida irmã, quero te convidar a fechar os olhos agora, com fé, e fazer essa oração comigo, tá bom? Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eterno Deus e Criador dos céus e da terra, em nome e honra do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida por todos nós. Senhor, em ato de reverência ao seu santo nome, em ato de humilhação e clamor, neste dia, Senhor, quero apresentar diante da tua presença essa pessoa que está aí, Senhor, ouvindo essa palavra, essa pessoa que ouviu esta palavra, e neste exato momento, Senhor, ela está passando por um momento triste na sua vida amorosa. Eu não sei qual que é esse momento, Senhor, mas eu quero te pedir, Senhor, assim como o Senhor cumpriu o desejo de coração de Ana e deu para ela um filho, que o Senhor possa cumprir o desejo do coração dessa pessoa que está aí do lado, Senhor. Essa pessoa que está procurando a pessoa certa para a sua vida, Senhor. A partir de hoje, que essa pessoa comece a orar mais a Ti, Senhor, e que o Senhor prepare essa pessoa que ela procura, Senhor. Uma pessoa abençoada, uma pessoa guiada pela Tua palavra, Senhor, para que eles possam viver felizes na terra e abençoados, ó Senhor. E também esse Senhor e esta está passando um momento difícil no seu casamento, um sofrimento, Senhor. Quantas brigas, insegurança, quanto sofrimento. Que este casal, Senhor, que está passando por esse momento difícil, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, em nome de Jesus, que essas brigas parem, que esse casamento volte a ser abençoado e guiado pela Tua palavra, Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome e honra do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus amado. Deus seja sempre louvado. Amém. Obrigado, meu irmão e minha irmã, por ter ouvido essa palavra. Te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações. Lembrando a você que sempre terá uma palavra de Deus para você, uma palavra pura da Bíblia, uma palavra sincera que vai tocar o seu coração e vai te abençoar e te preparar para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Amém.